Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de redação. Bom pessoal, hoje nós iniciaríamos uma nova unidade, um novo gênero textual, mas aí, para não acumular, o que eu vou fazer? Eu vou trazer as correções, ao longo das aulas, desses exercícios que vocês já fizeram, e daí vocês vão acompanhando para ver se acertaram, se não acertaram, o que precisa às vezes complementar, aquilo que a gente faz em sala de aula mesmo, tá? Então hoje nós vamos voltar lá para o início do livro de atividades, mais precisamente agora nas páginas 2 e 3, em que eu coloquei somente os exercícios, tá? Quando necessário eu coloquei os textos, mas de forma a trazer só a mensagem central dos textos para que possamos conferir as respostas dos exercícios, tá? Como vocês podem ver, não está respondido, ok? A ideia é que vocês corrijam mesmo e para isso acompanhem, a correção, não é dar a resposta pronta, mas que vocês vejam se acertaram ou não e se erraram, o porquê que erraram, né? Então, a gente iniciava o nosso livro de atividades com essa imagem. Por que, gente, que foi escolhida essa imagem? Como diz ali, ela é ambígua, ou seja, já que a gente está tratando de texto de opinião, nunca vai ser somente um ponto de vista, tá? Não só pela questão do texto de opinião. Tudo na nossa vida, como eu já disse, só retomando, sempre vai ter uma perspectiva diferente, porque a bagagem de cada um é diferente, as experiências de vida, as influências, o conhecimento, tudo isso molda como nós vamos enxergar uma determinada situação, que é o caso dessa imagem aqui. Então, aqui nós podíamos ter tanto a visualização de duas árvores, tá? Que a gente vê ali provavelmente os troncos e galhos, que estão ali inclinados. Também poderíamos ver um círculo formado por essas árvores. Também podemos ver uma moça que está de costas, olhando para o lado ou olhando para baixo, enfim, são N as possibilidades de visualização dessa mesma imagem. Isso só mostra que sempre, gente, é bem-vindo pontos de vista diferentes, tá? Mas eles precisam ter uma sustentação, que é o que a gente já comentou, tá? Depois lá, a imagem 2. Nós temos ali, então, que daí no material de vocês já está na página 3, né? Nós temos ali a figura, então, figuras geométricas, E pediu para vocês assinalarem a alternativa que apresentasse uma interpretação possível do texto, tá? Pensando nessa questão da opinião. Se vocês assinalaram que é uma interpretação possível para o texto, que é normal que as pessoas sempre pensem da mesma forma, não faz sentido nenhum. Lembra até que eu trabalhei com vocês aquela questão de exclusão de alternativa. Por que não faz sentido nenhum? Porque nós estamos vendo figuras diferentes, em formatos diferentes. Então, não existe essa questão da mesma forma. Depois ali, as figuras geométricas dentro das cabeças representam uma característica própria do ser humano. A ausência de opinião própria. A ausência de opinião própria, todos nós temos opinião própria. Então, essa também seria excluída. Fica claro no texto não verbal que os homens pensam de forma diferente das mulheres. Nós temos a representação aqui de figura feminina e faz sentido, todo mundo pensa diferente, Não tem e não tem, relação entre ser homem ou mulher. Todos nós pensamos diferentes. Homens pensam diferente de outros homens, mulheres pensam diferente de outras mulheres, cada ser humano pensa diferente. Então, também não. E daí, claro, por último, a imagem pode ser vista como uma referência à diversidade de opiniões entre as pessoas. E é isso, porque é isso mesmo que nós vamos trabalhar, que nós trabalhamos, na realidade, ao longo dessa unidade. Depois, na imagem 3, que nós temos ali um dislike, um like, pedia para vocês escreverem a interpretação da imagem dando exemplos. E aí, a gente associa muito ao quê?
a era que nós estamos vivendo agora de colocar opinião em rede social, principalmente o like e dislike, né? Lembra muito isso. Mas nós temos a representação ali de muitas pessoas que não concordam, outras que concordam e as que estão no meio, que são aquelas que tanto podem concordar como discordar ao mesmo tempo, né? Então a gente tem essa representação. E o que isso quer dizer? Concordar, discordar e concordar e discordar ao mesmo tempo. Sobre o quê? Sobre, muitas vezes, temas polêmicos, que é o que nós vimos ao longo do livro de atividades, não é? Questão de desarmamento ou armamento da população, questão do bullying, que vai sempre existir polêmica, porque uns consideram que não é bullying, os outros consideram que é, uns consideram que determinada situação é, outros que não é, tá? É isso que coloca. Aqui na imagem 4, explicar o que as imagens a seguir, imagem 4 e 5, perdão, têm em comum considerando o tema opinião. Bom, as duas imagens estão trabalhando com letras, né? Que a gente está identificando ali pelos personagens, e o ponto de vista, de acordo com o ponto de vista que elas são observadas. Então, um personagem vai ver a letra M, o outro vai ver o W. E o que isso tem relação com o que a gente estudou, gente? Que é a questão da opinião. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um pensa de uma maneira, porque está vendo aquela situação, aquele objeto, sob uma determinada perspectiva. Então, o ponto de vista será diferente. Bom, aqui nas páginas 4 e 5, eu coloquei aqui exercícios da página 5, porque os exercícios estão localizados na página 5, mas os textos estão entre a página 4 e 5. Nós temos, então, o nosso primeiro tema polêmico do nosso livro de atividades que nós estudamos, que foi a questão da obrigatoriedade ou não do uso do uniforme escolar. Por quê? Porque muitos veem como algo necessário, por N motivos, que são apresentados ali no texto 2, né? Ou veem como algo ruim, porque não gostam de utilizar o uniforme, porque querem ter a liberdade de usar o que quiserem, porque acabam ficando igual a todo mundo, enfim, como todo tema polêmico, sempre vai ter, né, os aspectos positivos e negativos de quem concorda e de quem discorda. Então, aqui no texto 1, eu resumi colocando o quê? Do que trata o roupa ou uniforme, vantagens e desvantagens. Principalmente do diálogo com os pais sobre uniformes. Por quê? Porque o texto é todo direcionado para esse público. Veja bem, ali no começo já diz, provavelmente já aconteceu com você. Na hora de ir para a escola, o seu filho reclama e não quer colocar o uniforme de jeito nenhum. O seu filho é o quê? É o pai, é a mãe ou o responsável, que seja, né, pela criança. Então, todo o texto aqui, no caso, o texto da Lígia Menezes, vai ser direcionado para os pais, para os responsáveis, né? E coloca ali as vantagens e desvantagens, porque coloca ali a questão de gastar-se menos, né? Você compra um uniforme, então não fica gastando com outras roupas, enfim, é um diálogo com os pais. Já no 2, que é intitulado Uniforme Escolar, a gente tem a origem, que aí coloca lá que começou a ser utilizado, ali no segundo parágrafo, né? Por volta de 1890 pelos estudantes da escola normal, responsável pela formação de professores, né? Mas que as escolas mais tradicionais foi somente na década de 20 e o restante na década de 30. E aí coloca também por que surgiu, né? Então, além... É o que a gente vê até hoje. Por exemplo, se você sai da escola, mas você está utilizando o uniforme escolar, é muito mais fácil localizar você. Você sai para um evento, por exemplo, um evento esportivo, um evento cultural. Você está utilizando o uniforme do colégio, você está carregando o símbolo do colégio, as cores do colégio. Você está representando o colégio em que você estuda. Então, tem toda uma simbologia nessa questão de utilizar o uniforme escolar, né? Aí, no número 5, pergunta, qual o assunto tratado nos textos 1 e 2? Gente, não precisava nem
olhar o restante das alternativas, né? O uso de uniforme escolar. A quem o texto roupa uniforme se dirige? Gente, eu praticamente, né, contei, mas vocês também já tinham chegado a essa conclusão justamente ali por o seu filho, no caso, os pais de alunos. Quem são os interlocutores do texto uniforme escolar? Um público geral, se nós pensarmos, mas talvez para o convencimento ou para a explicação sobre a necessidade e a importância do uso do uniforme, talvez para professores, para gestores da escola, para diretores, né? Mas é para o público geral, alguém que tenha curiosidade em saber a origem e tudo mais, né? Na sua escola, o uso de uniforme nós sabemos que é obrigatório. Qual é a opinião de seus pais ou responsáveis a respeito do uso ou não de uniforme na sua escola? E essa resposta vocês me apresentarão assim que for possível entregar as atividades, tá? Depois lá, o texto 2 apresenta argumentos a favor do uso do uniforme nas escolas. Qual das alternativas não se enquadra nessa lista de argumentos? Bom, pensando que ele não traz já no seu título a questão de desvantagem, como o outro trazia lá, né? Ele só traz uniforme escolar. Então, nós vamos trabalhar novamente com a questão da exclusão. Evidencia a diferença entre as pessoas se nós estamos pensando uniforme, né? Formar uma unidade. Faz sentido muito essa questão de evidenciar a diferença? Na realidade, não, né? É econômico? Sim. É prático? Sim. Minimiza a vaidade? Sim, porque a preocupação em questão de estilo e tudo mais não se faz, né? A não ser quando é camiseta de nono ano, não, de terceirão, né? Que se tem essa preocupação, mas ainda assim vai ser um uniforme, a turma toda estará com aquele mesmo tipo de camiseta. Desenvolve o sentimento de pertencimento, e isso está bem no finalzinho do texto, que diz ali no final, no último parágrafo, nas 3 últimas linhas. Além disso, seu uso desenvolve nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças. E faltou dizer uma coisa, eu falei ali da origem, mas a origem é no exército, né? Uma das primeiras instituições a adotar uma vestimenta única para todos os seus militares. Tá? Depois lá, releia os textos 1 e 2 e identifique em qual deles se encontra cada questionamento. Qual é a importância do uso do uniforme escolar? E se nós respondemos que lá na 7, que interessa principalmente aos professores, aos gestores, né, aos diretores, então vai ser o texto 2. E qual é o posicionamento mais acertado quanto ao uso de uniforme escolar? No caso, diz respeito ao texto 1, porque ali está colocando as vantagens para os pais, né? Por que traz tanto benefício utilizar? Então, por que é tão acertado fazer o uso do uniforme escolar? Na página 6, no exercício 11, era a opinião de vocês, né, sobre essa questão do sentimento de pertencimento a um grupo em relação ao uniforme. Então, quando eu tiver acesso ao material de vocês, eu corrijo e vejo qual a opinião, né, de cada um. Na 12, pedi então para vocês produzirem uma dissertação sobre essa questão do uso ou não do uniforme escolar. Eu fiz um exemplo de texto, um modelinho, mas como vocês já fizeram de vocês, é só para vocês terem uma ideia se vocês fizeram introdução, desenvolvimento e conclusão, porque pedi ali que tinha que ter a problemática, que vai estar ali na minha introdução, se tinha argumento, que eu coloquei ali 2 tipos de argumento, se tinha sequência, que eu coloquei ali na sequência, tá? Então vamos ver rapidinho. Muito se tem discutido sobre a obrigatoriedade ou não do uso do uniforme escolar, pois é um assunto que interessa tanto aos pais e escolas quanto aos alunos, que muitas vezes ficam ao mesmo tempo incomodados e felizes com esse tipo de imposição. Então, qual que vai ser o foco do meu texto? O porquê dos alunos se sentirem incomodados e felizes ao mesmo tempo sobre essa questão do uso do uniforme escolar. Aí eu coloco primeiro, na ordem, o incômodo. O incômodo surge pelo motivo de não poder usar a roupa que bem entende, já que toda criança e adolescente, e até mesmo adultos, gostam de chamar a atenção, muitas vezes pelas roupas que usam. E quando todos estão iguais, fica difícil alcançar esse objetivo. Então, aqui eu coloquei o porquê que é incômodo, né, para os alunos utilizar o uniforme.
Daí eu venho com outro argumento na sequência. Lembra que eu coloquei lá e felizes ao mesmo tempo, né? Mas justamente por todo mundo estar vestido igual, há também um sentimento de alegria, pois assim não há comparação entre ninguém, pelo menos na questão das roupas. E isso muitas vezes ajuda os alunos a se sentirem mais acolhidos no ambiente escolar. Algo que a gente viu em um dos textos lá que a gente podia usar de base, tá? E aí eu venho para minha conclusão. Portanto, é preciso aceitarmos que visões e opiniões diferentes sobre o uso ou não do uniforme escolar sempre ocorrerão. O importante é nunca deixar de existir diálogo entre escola, responsáveis e alunos. Ou seja, eu fecho o meu texto colocando o que eu coloquei lá no início. Eu não falei da escola, dos pais e dos alunos? E eu fecho dizendo que, mais do que existir essa discussão, o principal é que exista diálogo, que é a base para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, se tem diálogo, já é meio caminho andado, tá? Então aqui é só um modelinho. Em breve eu lerei os textos de vocês. O principal, gente, era vocês terem seguido o que foi a orientação, né, passada pelo exercício. No caso, respeitar essa questão de introdução, desenvolvimento e conclusão, de ter argumentação. Veja que eu não utilizei nenhum exemplo ou nem um exemplo que eu digo assim, de uma situação que aconteceu ou que eu vi uma notícia sobre, né? É o primeiro texto que nós fizemos de dissertação. Então, a gente começa, né, mais tranquilamente, colocando os exemplos mais claros, ou os exemplos que a gente tomou conhecimento, claro não, os exemplos que nós tomamos conhecimento por meio dos textos que nós lemos. Vocês podem ter utilizado aí de argumentação o fato da economia em relação, né, a que os pais fazem, né, os responsáveis fazem, essa questão de estar seguro utilizando o uniforme, no sentido de que o colégio é uma garantia tanto para o colégio quanto para os responsáveis em saber onde o aluno está, justamente porque está utilizando o uniforme, isso passa essa ideia de segurança. Tudo isso, toda a argumentação vai depender do que vocês colocaram na introdução de vocês. Né? Então, que encaminhamento que eu dei para o meu texto? Qual que foi a problemática? O que eu coloquei que é o problema? Que é a questão que tem em relação ao uso ou não do uniforme escolar, tá? Colocado isso, que eu vou ter a minha argumentação. E a minha argumentação vai ser baseada tanto naqueles textos que eu vi ali, como vocês podem ter tido outros exemplos, pesquisado outros exemplos e conseguido colocar no texto de vocês, tá? Então, o objetivo aqui de colocar o textinho é só para ver se vocês seguiram essa introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Bom, gente, nossa aula hoje fica por aqui. Para que não fique tão maçante, né, já que é correção de exercícios, vamos com calma, né? Já que vocês vão ver, acompanharam aí comigo, se acertaram ou não, se precisaram arrumar ou não as questões, o textinho, se precisou fazer alguma alteração, se não tinha seguido a ordem, se estava tudo ok, ótimo, só fez as correções. Aí na semana que vem a gente continua então nesse processo de fazer correção, tá bom? Nos vemos na próxima semana, pessoal. Tchauzinho, até lá!